8h12 e trabalhadores e empresários do setor pesqueiro estão protestando contra uma portaria do governo que criou novas restrições para a pesca. Pois é, Marcelo, ontem aqui em Santa Catarina alguns barcos chegaram a fechar o porto de Itajaí, que é um dos maiores do Brasil. Ninguém entra e ninguém sai. 200 barcos fecharam o acesso aos portos de Itajaí e Navegantes. O navio de turismo com 2.000 passageiros deveria ter saído no fim da tarde com destino a Montevidéu, mas foi impedido. Cargueiros também estão parados. Não vamos arredar o pé do rio Itajaí-Açu, vai ser o porto de Itajaí, São Francisco e Itapuá. O protesto é contra a proibição da pesca de 95 espécies no litoral brasileiro. Elas estariam ameaçadas de extinção. Algumas têm alto valor comercial, como cação, bagre, garopa e atum. Trabalhadores e empresários afirmam que a determinação do Ministério do Meio Ambiente prejudica várias modalidades de pesca. Eles dizem que o setor não foi consultado e pedem a revogação da portaria. Que a gestão pesqueira no país cabe ao Ministério da Pesca e Meio Ambiente. E o Ministério do Meio Ambiente publicou essa portaria arbitrariamente, sem o conhecimento do setor produtivo e do Ministério da Pesca. O Ministério do Meio Ambiente informou que pode rever a decisão a partir de novos estudos, mas não fixou uma data para a revisão. Para o setor, a portaria pode acabar com 60 mil postos de trabalho só na região de Itajaí. O setor está morrendo, está pedindo socorro. E socorro vai ter que vir agora. Ou vem ou nós morremos tudo. O juiz de plantão do Fórum de Itajaí concedeu ontem à noite uma liminar em que determina a desobstrução imediata do canal de acesso ao complexo portuário. O documento foi obtido depois que o Porto de Itajaí e a Portonave ingressaram com uma ação cautelar. Vamos ao vivo a Itajaí com a repórter Juliana Sene. Bom dia para você, Juliana. Como que está a situação agora pela manhã aí no canal de acesso ao porto? Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Os barcos estão parados, portanto, o canal de acesso ao complexo portuário continua totalmente fechado. O Sindip, de acordo com o Sindicato das Indústrias da Pesca da região, o Sindip, cerca de 200 barcos estão espalhados pelo rio Itajaí-Açu, nesta região do estado, como forma de manifestação. Ontem, como nós vimos na reportagem, houve muito transtorno. O transatlântico com passageiros que estava no pier foi impedido de sair e continua aqui aguardando a liberação desses manifestantes. Como nós podemos ver, entre os prédios a gente pode observar esse transatlântico ainda na cidade. Ontem, no fim da tarde, também, navios carregados com container foram impedidos de entrar nos portos de Itajaí e Navegantes. Eles tiveram que esperar em alto mar. Os pescadores e empresários, portanto, decidiram manter a paralisação pelo menos até hoje de manhã. Daqui a pouco eles vão fazer uma assembleia e vão discutir 2 pontos. Primeiro, essa liminar da Justiça e também um pedido do ministro da Pesca, o novo ministro da Pesca, que pediu aí que os manifestantes parassem com esse movimento e disse também, fez uma promessa de que vai discutir com o setor uma possibilidade de resolver o problema deles. Os pescadores, a categoria, quer que o Ministério do Meio Ambiente revogue essa portaria que foi publicada no dia 17 de dezembro e que proíbe a pesca de pelo menos 90 espécies de pescado. Voltamos ao estúdio do SC no ar. Obrigada pelas informações, Juliana Sene. A gente continua falando desta situação dos pescadores em Itajaí, agora ao vivo com o repórter Tiago Toscani. Tiago, muito bom dia para você. Conta pra gente qual que é a medida que deve ser tomada pela Secretaria da Agricultura e Pesca de Santa Catarina justamente para tentar solucionar esse impasse. Bom dia, Sabine, bom dia a todos que acompanham o SC no ar. Essa medida, na realidade, já foi tomada. A Secretaria de Agricultura e Pesca de Santa Catarina, junto com o governador Raimundo Colombo, já começou um diálogo com o governo federal. Quem vai nos dar mais detalhes do que foi tratado é o secretário de Agricultura e Pesca de Santa Catarina, Ayrton Spies. Secretário, muito obrigado pela sua participação no SC no ar. O que é que vocês trataram efetivamente com o governo federal ontem? Bom dia. Bom dia. Nós tratamos justamente um diálogo, a abertura das conversas
conversas para rever a portaria e permitir com que o canal fosse reaberto por parte dos pescadores, para não prejudicar o turismo, principalmente, e a economia através das operações normais do porto. O próprio governador Raimundo Colombo se engajou ontem, conversamos com a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, também conversamos com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca e Agricultura, no sentido de abrir esse diálogo, porque isso é muito importante para Santa Catarina. O governo federal está aberto a esse diálogo, secretário? Sim, ontem à noite teve uma reunião entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca e Agricultura, que decidiu por criar um grupo de trabalho que, no prazo de 30 dias, fará uma revisão, uma análise dos impactos dessa medida e a sua possível adaptação às condições reais de implantação. Agora, na sua visão, secretário, o senhor tem conhecimento dessa portaria, no que é que ela impacta no trabalho dos pescadores aqui do estado, efetivamente? O nosso Atlântico Sul é um mar de uma diversidade muito grande de peixes, e a pesca dificilmente tem apenas uma espécie-alvo. Então, quando a pesca é feita, ela traz muitas espécies, entre as quais aquelas que estão nessa lista de espécies proibidas. Foram 475, na verdade, espécies que estão nessa lista da portaria 445. E cerca de 80 a 90 delas têm um grande efeito econômico sobre a nossa pesca. Então, nós precisamos analisar melhor a forma de implantação. Parece que temos aqui uma situação de o remédio certo na dose errada, porque evidentemente que nós precisamos preservar as espécies, precisa ter um ordenamento da pesca, mas também a preservação da atividade dos pescadores precisa ser mantida. É possível atender os dois lados, o lado do Ministério, do Governo Federal e também dos pescadores? Acreditamos que sim, porque isso é o que se faz justamente quando a gente abre o diálogo e quando prevalece a razão, e onde se tem estudos técnicos e científicos que comprovem a real necessidade de proibição de uma determinada espécie ou a sua possível liberação, inclusive sobre as várias alternativas de preservação das espécies, que pode ser até, em vez da proibição, a sua proibição por zonas ou por áreas, porque isso poderia também contribuir para a preservação das espécies. Por conta de tudo isso, não deixa de ser uma reivindicação legítima desses pescadores, então, por conta do trabalho, que afeta o trabalho direto deles. Claro, porque a pesca, o Santa Catarina é o maior produtor de pescados do Brasil, nós temos mais de 30 mil empregos diretos aqui no estado relacionados, e, portanto, a sua proibição ou a dificuldade de trabalho afeta muitas pessoas, afeta a economia. Por outro lado, nós somos parceiros do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Pesca na busca da sustentabilidade para o setor, ou seja, da implantação de medidas que permitam ao mesmo tempo produzir sem degradar. Certo, secretário Ayrton Spis, muito obrigado pela sua participação. A Secretaria da Agricultura e Pesca de Santa Catarina certamente vai continuar acompanhando toda essa situação e eu volto com vocês no estúdio do SC no ar. Obrigada pelas informações, Thiago Toscani. E esse protesto dos pescadores no Complexo Portuário de Itajaí também é destaque no portal RIC+, na manhã desta terça-feira. O sindicato diz que restrições na pesca devem prejudicar 60 mil trabalhadores em Santa Catarina.